A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, e você que aprecia sempre a palavra do nosso Deus. Eu quero meditar com todos vocês em algo muito interessante na palavra do Senhor, que está aqui em Salmos, capítulo 92, versículo 12 e 13. Diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós vemos aqui pela palavra do Senhor o salmista trazendo algo de muita importância para o nossa meditação e crescimento espiritual. Ele está dizendo aqui que o justo, ele florescerá e crescerá, será plantado dentro da casa do Senhor, como o cedro do Líbano. Eu quero falar sobre essa planta que talvez poucas pessoas tenham conhecimento dela. É uma planta que existe lá para aquelas regiões do Líbano e outros locais ali daquelas terras mais secas. E o que é que nós aprendemos com o cedro do Líbano? Que ele cresce lentamente. É uma árvore que ela chega até a 40 metros de altitude, mas ela cresce lentamente. Para você ter ideia, com 3 anos dela, ela tem apenas 5 centímetros. 3 anos ela cresce apenas 5 centímetros, mas as suas raízes já têm mais de 2 metros de profundidade. Então nós vemos que o cedro do Líbano, ele não está preocupado em crescer só no exterior, ele prefere crescer nas raízes, tendo raízes espirituais. É isso que nós precisamos ter, raízes profundas na palavra de Deus, na obediência à palavra do Senhor. Porque é só assim que nós vamos realmente vencer os desafios, as dificuldades, os problemas, quando eles vierem. O próprio Jesus, referindo a esta firmeza, ele diz assim que aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então descerá a chuva, virá os ventos, virá a tempestade, e a casa não será derrubada, porque ela está firmada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vem as mesmas coisas. Jesus não citou outras coisas. Jesus diz que vindo a chuva, as tempestades e os ventos fortes derrubará aquela casa, e grande será a sua queda. Hoje nós vemos que muitas pessoas não estão preparadas para os ventos fortes que a vida vai proporcionar contra a sua fé. E essas pessoas, infelizmente, vão cair. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que, infelizmente, elas têm perdido essa estrutura espiritual. Eu tenho observado, até estava meditando outro dia na igreja com o povo de Deus, que a gente observa muitas das vezes árvores grandes, caídas, e você vai observar que eram árvores que cresceram muito, mas não tinham raízes. Porque o que faz uma árvore cair na força de um vento são a falta das raízes. Porque as suas raízes estão no subsolo, está no raso. Então ela não tem firmeza, ela simplesmente cresce. E quando vem o vento forte, ela vai cair. É igual as pessoas que constroem uma casa, elas não constroem uma casa no tempo de chuva, no tempo de vento forte. Normalmente se constrói uma casa nos momentos de tempo bom, sem chuva, sem ventania, mas aquele tempo não é para sempre. Virão outros tempos difíceis. E esses tempos, se a pessoa não tiver feito uma boa estrutura, ela não vai suportar aquela casa. Ela não vai resistir os ventos, a chuva, as tempestades que virão. Infelizmente, amados irmãos, em todas as igrejas passará vento. E é necessário que você e eu estejamos firmados no Senhor, enraizados no Senhor, alicerçados na rocha, para nós podermos realmente vencer esses tempos difíceis quando eles vierem. Senão vai surgir o que surge na vida de muitos. Eles vão perder a graça, perder a força, se iludir com as coisas que estão em sua volta e vão perder o foco e vão se afastar da casa do Senhor e se desviar dos caminhos do nosso Deus. Então aprenda aqui com o cedro do Líbano. Ele não está preocupado em crescer apenas no seu exterior.
ele está mais preocupado no seu crescimento interior, porque as raízes do cedro vai buscar água lá no fundo, para que quando elas estiverem irrigadas nas águas profundas. Uma coisa que nós aprendemos com o cedro, além do crescimento, que o seu crescimento está mais no interior do que no exterior, ele, quando tem as suas raízes nas águas, ele não sofre quando vem a seca e nem quando tem o calor. Ela permanece sempre verde, ela sempre permanece ativa, porque ela tem suas raízes irrigadas o tempo todo. E outra coisa que a gente aprende com o cedro do Líbano, que quando ela vai encontrar com as pedras, normalmente quando as outras árvores, quando ela encontra-se com as pedras, as suas raízes param de crescer. O do cedro não, ela vai enraizando e ela abraça com a pedra, ela abraça com a rocha. Essa rocha significa o próprio Senhor Jesus Cristo. O crente, muitas das vezes, tem gente que vai crescendo, e o seu crescimento, muitas das vezes, para diante da rocha que é Cristo, e essa rocha reprova o crescimento de muitas pessoas, reprova as atitudes de muitas pessoas, e aí então elas, em vez de se humilhar e pedir misericórdia e abraçar com a pedra, como faz o cedro, elas param de crescer. Mas o cedro nos dá aí um exemplo muito grande, ela se abraça com a pedra, com a rocha que está à sua volta e continua crescendo. Então outra coisa, o Líbano, aliás, o cedro do Líbano, ele começa a crescer depois dos 4 anos. Aí sim, depois dos 4 anos que ele começa a ter o seu desenvolvimento, mas com isso ele já tem raízes profundas. E para resumirmos aqui na palavra do Senhor, tenha raízes profundas na palavra, tenha raízes profundas em Deus. Não queira apenas crescer em nome, em posição diante das pessoas, porque tem muita gente, como diz o próprio Jesus em Apocalipse, muitos têm nome de que vivem, mas estão mortos. Nós precisamos ter vida em nós mesmos. E nós precisamos entender que para crescermos, termos raízes, é preciso termos raízes na palavra. Muita gente hoje em dia tem raiz no pregador, tem raízes no pastor, tem raízes no cantor, mas não tem raízes em Deus. E aí quando essas pessoas caem, se decepcionam, fracassam, elas fracassam junto, porque elas estão enraizadas no homem e não enraizadas em Deus. Então vamos enraizar-se na palavra. Jesus resumiu mais de 200 mandamentos com ordenanças e leis, mais de 200, correspondente ao número de ossos que tem no corpo humano. Ele resumiu apenas em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei, o resumo, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus se resumem no amor. Então quando você está exercitando esta palavra, vivendo o amor de Cristo, vivendo a palavra de Deus, você vai ter raízes espirituais. E aí pode vir o que vier, meu irmão, você vai permanecer firme na presença do nosso Deus. Quero deixar aí essas palavras para a meditação de todos e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.